Olá, bom dia, meus queridos alunos do sexto ano, professor Renan, passando aqui com vocês para dar prosseguimento nas nossas aulas. Bom, nós vamos começar hoje uma nova unidade, certo? A unidade tem como título Conhecendo a Palavra de Deus. Então, nós vamos tirar um tempinho do nosso dia para conhecer melhor a Palavra de Deus. E hoje eu queria falar com vocês sobre a definição do que é a Palavra de Deus e a utilidade que tem a Palavra de Deus nas nossas vidas. Então, é sobre isso que nós falaremos. Vamos lá? Bom, nós não podemos negar que nós precisamos sempre de uma boa orientação para saber aonde nós desejamos chegar. Há muitos e muitos anos, quando os navegadores saíam pelos mares, como que eles se orientavam? Isso mesmo, pelas estrelas, pelo céu estrelado. Era através delas que eles podiam saber e então seguir ou para o norte, ou para o sul, ou para o leste, ou o oeste. Agora imagina e pensa e raciocina como que eles faziam para se orientar, para se dirigir, se este mesmo céu, que outrora estava estrelado, estivesse nublado ou fosse dia claro. Como que eles faziam? As coisas se complicavam, né? Um pouco para eles. Contudo, houve um avanço inventivo aí e uma grande invenção que resolveu esse problema dos navegadores e aventureiros foi a bússola, né? Entre os navegadores existe um consenso quando o assunto é a bússola. Primeiro, não esquecer. Segundo, não duvidar. Terceiro, sempre obedecer. Então eles tinham esse consenso quando se tratava da bússola. Talvez a bússola, né, nem tenha mais essa importância tanto para nós hoje, quando nós estamos indo de férias, por exemplo, né? A gente sai viajando com os nossos pais de carro, ou de avião, ou sai, seja lá de que meio, nós queremos simplesmente encontrar hoje a casa de um colega na cidade. Não há mais essa necessidade de ser guiado por uma bússola. Hoje em dia a gente usa GPS, né? Google Maps, né? São possibilidades hoje de tecnologias que nós temos. Mas o que tudo isso tem a ver com a nossa aula de ensino religioso hoje, de hoje? Bom, tá calma, né? A gente vai chegar lá. Então guarda essas informações que nós estamos falando sobre bússola, sobre direção, sobre localização, para que ao longo das nossas aulas, nessa unidade, nós venhamos descobrir o que? Aonde nós queremos chegar, certo? Você vai descobrir aonde nós queremos chegar. Bom, então nós vamos falar da definição sobre a Bíblia. Quando você vê aí essa figura abaixo, qualquer um pode dizer que se trata de um livro, não é isso? O que é a Bíblia? Alguém diria é um livro. Um livro grande e com muitas páginas, ou alguém mais acrescentaria, né? Mas, na verdade, a Bíblia está mais para uma biblioteca do que para um único livro. Se vocês observarem essas duas palavras, Bíblia e biblioteca, elas são bem parecidas, né? Bíblia, biblioteca, né? Bem parecida, até foneticamente, né? Do som. E isso não é por acaso, né? Tudo começou há muitos séculos. Não existia o papel como nós temos hoje. As pessoas elas escreviam em um tipo de papel feito de folhas de uma planta chamada papiro. Os gregos, né, eles chamavam essas folhas preparadas para a escrita de biblos. Um rolo de papiro
de tamanho pequeno era chamado de biblion. E vários deles formavam uma Bíblia. Então a palavra Bíblia quer dizer uma coleção de livros pequenos. É isso que significa a palavra Bíblia. É essa a definição. Por isso esse termo Bíblia vem desse sentido, de uma coleção de livros pequenos. Quando surgiu o papel, os rolos foram substituídos pelos livros. E a palavra biblos deu origem à palavra livro. Daí foi que vieram as palavras biblioteca, bibliografia, bibliófilo e etc. É lá no século IV, certo? Depois de Cristo, que um homem chamado João Crisóstomo resolveu chamar a palavra de Deus de Bíblia, por se tratar de uma coleção de livros, certo, gente? Então essa é a definição do termo Bíblia, uma coleção de livros pequenos, dada por João Crisóstomo lá no quarto século, não esqueçam disso. Vamos falar da utilidade? Falamos da definição de Bíblia, agora falaremos da utilidade. Na verdade, nós vamos, ao longo das demais lições, pesquisar sobre isso, certo? Sobre os livros da Bíblia, as suas principais divisões. Mas, por enquanto, pensa aí em tudo que você aprendeu até aqui sobre bússola, sobre direção, sobre informação. E como que isso se relaciona com a Bíblia? Como que você vai encaixar todas essas peças? Então, é muito simples. E aí nós estamos falando, de fato, da utilidade. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é como uma carta do Criador para nós. É como um guia. Ela se assemelha a uma bússola ou a um mapa, porque ela nos orienta sobre como nós devemos viver a nossa vida. Por quais caminhos nós devemos andar e o que nos acontecerá caso obedeçamos ou não obedeçamos às suas instruções. Olha o que diz o apóstolo Paulo sobre isso a um amigo dele chamado Timóteo. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil. Olha aí, nós estamos falando de utilidade agora. Ela é útil para o quê? Para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Viu só como ela é útil? Como a palavra de Deus inspirada é útil para diversas situações da nossa vida, as suas instruções, suas orientações sobre como nós devemos viver. Bom, então vamos refletir. Você possui aí uma Bíblia? Ao longo dessa nossa unidade aí, né, desse final, dessa reta final de ano, nós vamos nos debruçar um pouco sobre a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia aí? Nós vamos utilizar a Bíblia. Você lê ela todos os dias ou algumas vezes por semana? Ou nunca lê? E aí? Então é importante que você saiba que a Bíblia não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus. E ela foi dada para a gente para que nós possamos conhecer o nosso Deus e amá-lo cada vez mais. Você se lembra? Nós falamos daquele consenso dos navegadores sobre a bússola. Lembra? Qual era o consenso? As mesmas regras para o uso da bússola pelos navegadores também são aplicadas à Bíblia. Quais são os consensos? São 3. Não esquecer, não duvidar e sempre obedecer. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora, tenham foco aí nas atividades. O texto já está com vocês, esse texto que eu estou expondo essa aula. Eu aguardo que vocês enviem, sim que vocês conseguirem, possível for, as atividades feitas, para que eu possa fazer a minha correção e pontuação para cada um de vocês, tá bom?
Gente, um forte abraço, se cuidem, tchau, tchau.